voz vem do som do mar, que me traz preso na alma e me leva pelo sonho, que me acalenta o olhar. Que voz vem? Será o princípio desta vida que me traz adormecido junto à orla do mar? Que voz vem? Será outro canto sem encanto que nos traz adormecidos, já sem mar para cantar? Que voz vem? Que voz vem do som do mar, que me traz preso na alma e nos leva pelo sonho, que me acalenta o olhar? Que voz vem? Trago um desejo no meu peito, sob as ondas do teu jeito, no sonho do meu cantar. Que voz vem? Trago a esperança no meu rosto de uma pátria de saudade, num clamor de liberdade. Que voz vem? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do canal Farol Lusitano. Eu sou a Ana. Olá, Carlos. Viva, Ana. Antes de começarmos hoje o nosso podcast e apresentar o nosso convidado, gostaríamos de informar que, por motivos de agenda, foi necessário alterar a data do seminário A Eternidade e os seus Usuários, Problemas no Paraíso, de Jean Valjean. A data foi alterada para os dias 10 e 11 de outubro de 2026. Esta é a única alteração existente, e somente as datas, o local e todos os suspensas informações mantêm-se exatamente iguais. Para quem pretender inscrever-se ou obter mais informações, os contactos encontram-se na descrição do vídeo e também estão afixados no comentário em destaque. Hoje temos connosco aqui um convidado muito especial para conversar sobre despertar, aqui no contexto do budismo, o João Magalhães. Viva, João. Olá, Carlos. Olá, Ana. É um prazer estar aqui convosco. Olá, João. É um prazer, o prazer é nosso. Bem, o João é autor, formador e reconhecido pelo seu trabalho da Associação Portuguesa de Reiki e não só, e é um budista. E, portanto... Sim, só fazer aqui mais uma breve apresentação do João. O João, entre muitas outras coisas, ele é mestre terapeuta de Reiki há mais de 24 anos, é autor de muitos livros
Aliás, é o autor com mais livros escritos em Portugal sobre Reiki, meditação e budismo. É também presidente e fundador da Associação Portuguesa de Reiki, fundador da SER, Cooperativa de Solidariedade Social, é supervisor da Buddha's Light International Association. Em 2020 também criou a revista Budismo, uma resposta ao sofrimento. Faz também parte do Fellowship Program do CAICI 2023 para o diálogo interreligioso e intercultural. Ou seja, o João tem aqui inúmeras atividades, muito mais do que estas que nós enumeramos aqui. Muito bem. Hoje nós vamos apresentar também aqui 2 livros, vamos fazer a apresentação de 2 livros. Não sei se aqui a nossa produção quer ir passando um a um. Esta é a Arte da Paz. E este aqui, que eu acho que é quase uma provocação aqui do João, tu és Buda, e eu aproveito para te fazer esta pergunta. No bom sentido, João, que loucura é esta de alguém dizer assim, tu és Buda? Explica isso às pessoas. Olha, este conceito é muito interessante. Eu, na verdade, entrei naquilo que foi o estudo do budismo a partir dos meus 16 anos. Comecei muito pelos ensinamentos do Dhammapada, um livro muito, muito pequenino e muito interessante. Deixa-me cá ver onde é que, se eu tenho aqui a jeito para vos mostrar. Esta é uma versão que existe agora cá em Portugal, muito boa. Feita pelo templo ali na Ericeira, e é um dos livros mais extraordinários que eu já alguma vez li sobre o budismo. Neste livro estão condensados os ensinamentos mais importantes daquilo que Siddhartha Gautama nos deixou. Não é? Ele, por exemplo, dizia algo que me marcou para sempre e acaba por ser um bocado a minha filosofia de vida e um dos pilares da minha construção, que é: cessa todo o mal, pratica o bem, purifica a mente. Este é um dos pilares que eu sigo e é algo que está aqui neste livro. Então eu comecei com isto por volta dos 16 anos e por volta de 2014 entrei para a Belia. Neste processo de entrar para uma associação budista, nós temos um momento em que, segundo aquela escola budista, nós podemos nos confirmar como budistas através de um ritual que é chamada a tomada de refúgio. E nessa tomada de refúgio nós temos uma série de textos que vamos lendo e há um determinado momento em que nós dizemos: eu sou Buda. E isto é uma afirmação muito importante, porque é reconhecer que dentro de mim e dentro de cada um de nós existe algo como uma mente pura ou uma verdadeira natureza. Não é? Então este título, Tu és Buda, é mesmo para que possa lembrar o leitor de que na verdade em si já está lá aquela essência. Tudo aquilo que ele vai fazer é um caminho para chegar a essa essência interior que ele tem. Muito, muito interessante. Eu acho que este livro, Tu és Buda, eu vou voltar aqui a mostrar, eu acho que isto é um livro para ler a quem nos ouve, do farol, sei lá. Eu pergunto-me uma coisa, este livro também está editado no Brasil? Não, esse não está. Ok, é pena. Porque eu acho que este livro, a forma como tu conduzes a temática do budismo vai ao encontro com aquilo que acabaste de dizer. Existe uma essência que é dentro de nós e eu acho que ele tem assim, um viés quase terapêutico, digamos assim, que nos ajuda, quase um manual de autoajuda. E eu acho que a grande mais-valia do budismo é olharmos para dentro de nós próprios e sermos, se calhar, ao encontro dessa luz que está dentro de nós para superar a tal tristeza que existe. E eu acho que tu, francamente, és muito feliz neste livro que fizeste. Parabéns, João. Muito obrigado. Porque ele faz um resumo do budismo muito bem feito, tem um conjunto de sutras. Eu não sei o que é um sutra, se quiseres falar o que é que isso é. Sim. Um sutra é um ensinamento do Buda. Portanto, ele diz que ensinou cerca de 84 mil. Portanto, nenhum de nós vai conseguir ler 84 mil ao longo de toda a vida. Ele teve uma vida longa, felizmente, e ensinou muita coisa. O curioso é que foi tudo tradição oral. Mais tarde, sim, é que no Sri Lanka
se começou a transcrever tudo, a passar tudo para a escrita, e então um sutra representa sempre aquilo que é um ensinamento, que é uma linha de ensinamento para nós. Então, depois depende do tipo de escola. Se nós estivermos a falar, por exemplo, da escola Theravada, eles já chamam Sutta, porque utiliza o Pali. Se for na escola Mahayana, por exemplo, já será o Sutra, que é o sânscrito. Então, o Sutra é sempre uma espécie de um ensinamento, é a transmissão de um ensinamento. Eu acho giro os sutras porque eles, de facto, ajudam-nos a trabalhar a nossa própria mente. São textos de reflexão interna, não é? Uhum. E ajudou a guiar-nos. Uma perguntinha, que é, nós hoje existem, no contexto em que nós temos, e trazendo aqui o budismo para a parte mais prática da nossa vida, em que anda tudo agitado, com a mente acelerada, estamos perante ansiosidades crónicas, uma insatisfação permanente, muita materialidade. Como é que nós conseguimos pegar no budismo, trazer o budismo para a nossa vida real? Qual é a tua visão sobre isto? Olha, lá está. Como nós temos os 84 mil ensinamentos, quer dizer que o budismo irá chegar a toda a gente de alguma forma. Quem é genético no budismo, genético é uma expressão para dizer que é algo que já vem de família, vem de pais, vem de avós, etc. Encara naturalmente o budismo como uma espécie de religião, mesmo como uma religião. Enquanto que quem, principalmente no Ocidente, entra no budismo, encara-o como uma filosofia de vida. Interessante. Então, nós vemos muito aquilo que é o budismo como uma forma de nós nos transformarmos. Diz-se que não é uma religião porque não há um Deus para adorar, não é? Siddhartha Gautama não se quis tornar Deus, ele não queria que se fizessem estátuas dele, isso foi uma coisa que surgiu muito mais tarde. Portanto, não havia qualquer tipo de idolatria ou qualquer tipo de adoração. Aquilo sim que acontece é uma espécie de reconhecimento de algo que é valioso, não é? Então, como é que o budismo nos pode ajudar a fazer uma transformação na nossa vida? Em primeiro lugar, há um ensinamento muito interessante que é nós conseguirmos reconhecer a realidade tal qual ela é. E isso acho que é daquelas coisas que nós podemos ficar a vida inteira a pensar sobre isso. Ok, reconhecer a realidade tal qual ela é. O que quer dizer que quando uma pessoa fala comigo e eu percebo que ela está a mentir, eu estou a perceber que aquela pessoa está-me a contar a realidade conforme ela pode contar. Então está tudo bem. Ok. Eu não tenho que assumir essa realidade para mim, não é? Mas eu posso aceitar que aquela pessoa está-me a contar aquilo que ela pode contar. Depois, por outro lado, também ajuda a lidar bastante com a ansiedade. Ou seja, nós vemos este mundo em conflito e nós estamos a ver a realidade tal qual ela é. Mas também só estamos a ver uma parte, porque há mais. E isto também nos ensina a saber procurar aquilo que nós realmente queremos ver e aquilo que queremos construir para a nossa vida. Então é uma frase que pode ser assim bastante transformadora para nós e que pode nos ajudar de forma absoluta a encontrar talvez mais serenidade e maior aprofundamento em nós e nos outros também. Muito bem. Olha, só por curiosidade, que é o seguinte, nós normalmente no budismo fala-se muito na aceitação, sei lá, no encalço daquilo que acabaste de dizer, da insatisfação e do sofrimento. Mas isto parece que é quase antinatural e remete depois para a compaixão e para a autocompaixão. Na tua ótica, como é que isto é possível de realizar face a um ser que está ocidentalizado e totalmente materializado? Olha, hoje em dia até acho que as abordagens tornam-se um pouco diferentes. Eu recordo-me para aí, nos anos 90, ter ido assistir a uma palestra
de um monge budista e eu quase que ia caindo para o lado de tanto tédio e por sentir que era algo tão pessimista que era algo que eu não queria para a minha vida. Pronto, deixa-me cá estudar as coisas que eu quero estudar, mas isto aqui não é esta forma que eu quero de certeza absoluta. Pronto. E então, há várias coisas que por vezes também são significativas e nós vamos absorvendo e vamos trazendo para nós. Por exemplo, existem as 4 nobres verdades, que são os ensinamentos fundamentais de Siddhartha Gautama e que nós traduzimos por algo como existe o sofrimento. Mas, na verdade, a palavra de origem não é sofrimento, é inquietude. Interessante. Ora, quando tu dizes a alguém, olha, eu acredito que o teu sofrimento vem de uma inquietude, é completamente diferente. Porque, na verdade, tudo começa com uma inquietação. Há uma pequena coisa que nos agita e nós vamos parar nos 3 venenos da mente. Os 3 venenos da mente são a ignorância, ou seja, aquilo que eu desconheço, eu não sei por que razão é que determinada coisa está a acontecer. O segundo veneno é o apego, portanto eu vou-me apegar àquilo que eu não compreendo. E o terceiro veneno é a inquietação ou a raiva. E isto depois é cíclico. Então é muito interessante nós observarmos as coisas que por vezes nos fazem assim virar um vulcão e ver que esse vulcão já é um resultado de muita inquietação acumulada. Mas tudo começou com uma inquietação. Que inquietação é que é essa? Então há uma inquietação e essa inquietação tem uma origem. Assim como ela tem uma origem, ela tem um fim e ela tem um caminho para alcançar esse fim. Então, estas são as 4 nobres verdades. E se nós formos pela tónica da inquietação, é algo muito diferente da tónica do sofrimento. Interessante. Principalmente para nós, dentro de uma cultura judaico-cristã, quando nós pensamos em sofrimento, por muito que não queiramos, não é? O nosso inconsciente coletivo vai-nos sempre trazer o sofrimento de uma diáspora, ou o sofrimento de um Jesus na cruz, ou de algum santo sofredor. E isso também não vai ser muito positivo para nós. Mas se nós conseguirmos pegar pelo conceito verdadeiro, que é a inquietação, aí tudo fará a diferença. Ajuda-nos a ir a uma causa muito específica, não é? Desmontar o problema, diria eu. Sim. Uma questão, ainda conexa aí às 4 nobres verdades, às tantas, no final, Siddhartha Gautama, ou o Buda, anuncia que muita dessa inquietação tem também a ver, o caminho para a sua resolução tem a ver com o desapego. Que chave é esta? Porque hoje, quando a gente fala em desapego, mas eu tenho carro, tenho contas, tenho marido, mulher, filhos. Como é que é? Não é para desapegar do marido e da mulher. Não é. Então, o conceito de desapego é muito interessante e lá está. Eu unicamente posso estar a falar pela minha experiência e pelas escolas onde eu estive e com os mestres com quem eu aprendi. Mas eu acho muito interessante que em algumas escolas apresentam-se perspectivas muito interessantes, como existe o apego negativo e o apego positivo. Por exemplo, o apego positivo pode ser aquele que nós temos pela família. É o respeito, é o amor, é o cuidado, é mesmo aquela preocupação que nos traz o cuidado. Esse acaba por ser um apego positivo. Transforma-se em apego negativo quando começa a surgir uma necessidade de controle. Então, quando o amor se transforma numa ansiedade de controle para que tudo corra bem. Então, aí já é um apego negativo. Então, temos apego positivo e temos apego negativo, da mesma forma que nós também podemos ter uma espécie de
de inveja positiva e inveja negativa. Não é? Que é uma coisa Interessante. Bom, a inveja negativa, eu acho que todos nós já sabemos o que é. O que é a inveja positiva? É nós pensarmos assim: epá, o Siddhartha Gautama, ele realmente percebeu da coisa, eu gostava de ser como ele, e eu vou trabalhar para ser como ele. Então, isso é uma espécie de inveja positiva. É tipo, nós queremos alcançar determinada coisa que é boa, claro, fazendo isso de uma forma que é correta e que é justa. Perfeito, perfeito. Mas o apego, voltando à questão do apego, o apego e o desapego. O apego faz parte de um dos venenos da mente, o que quer dizer que uma das suas soluções será o desapego, a nossa capacidade de desapego. Para eu me conseguir desapegar de alguma coisa, eu tenho que conseguir construir uma espécie de moral, em primeiro lugar, ou seja, eu tenho que ter pilares morais que me guiem para que eu possa compreender a que é que eu me posso apegar e a que é que eu não me devo apegar. Então, para eu compreender esses pilares, eu tenho que me aprofundar também. E o Buda dizia uma coisa muito interessante, que era, então, podes ouvir os meus ensinamentos, em primeiro lugar, duvida, questiona, coloca-os em prática, se resultar, então é porque está certo. Então continua a fazê-los, não é? Este tipo de ensinamentos, eles são, de certa forma, muito básicos. Eles querem dizer apenas uma única coisa, que é que nós, de facto, devemos ter uma consciência muito presente, uma consciência que consegue compreender aquilo que é a realidade, daquilo que é uma invenção da nossa cabeça. Por exemplo, nós podemos ficcionar que alguém gosta de nós e a partir daí vamos alterar toda a nossa vida por causa dessa ficção. Ou nós podemos ficcionar que somos alguém muito importante e a partir daí toda a nossa vida é alterada por causa disso e depois não conseguimos cumprir aqueles objetivos e depois ficamos muito tristes e muito desiludidos, mas na verdade foi uma ficção que nós criamos, não é? Nós é que nos embrenhamos nessa narrativa. Então, um dos pilares essenciais que nós precisamos de seguir para encontrar essa capacidade de desapego é nós sabermos construir, por exemplo, compaixão, termos também bondade, além de compaixão, sabermos construir bondade, também termos um espírito de equanimidade, não é? Que é tão importante para nós, e sem dúvida que contentamento. Estas são as 4 grandes virtudes, não é? É um pilar feito de 4 virtudes. Muito, muito interessante, João. Olha, uma pergunta. Olhando aqui um bocadinho para o que tu apresentaste no teu livro Tu És Buda, qual é aqui o papel da meditação? Porque há uma frase com que tu abres o início do teu livro que eu achei muitíssimo interessante, que é: nós, para sermos budistas, não temos que ser contemplativos ou meditativos. Eu gostava que tu apresentasses na tua ótica as duas linhas, como é que se consegue ser, entre aspas, budista, ou mais ou menos budista, se me permites a expressão, nestas duas óticas em que eu faço meditação, o que é que tu posso trazer da meditação, porque eu acho que ela é um pilar fundamental, mas não a fazendo, como é que eu consigo continuar a ser budista? Sim. Isso tem a ver com a existência de várias escolas. De facto, há escolas que seguem uma prática meditativa como sendo uma forma de aquietar a mente, de trazer mais autoconhecimento, desenvolvimento de compaixão e sabedoria, e isso ajudar a pessoa no seu caminho para chegar à sua mente de Buda. Por outro lado, também temos escolas em que advogam unicamente o estudo dos ensinamentos do Buda e a recitação de determinado tipo de orações ou mantras. Okay. Então, meditação significa concentração e contemplação, o que quer dizer que não tem que ser
uso daquela fotografia da nossa mente, não é? Em que nós vemos aquela menina assim com as pernas cruzadas de forma estranha, que nós não conseguimos fazer aquilo, que seja a representação de um estado meditativo. O estado meditativo ele pode vir através da recitação de mantras, ou pode vir através do estudo de um sutra, não é? Ou de escutar atentamente aquilo que o mestre ou que o professor está a ensinar. Então, o nosso caminho no encontro de nós mesmos e alcançar o Buda que há em nós, ele pode ser feito de várias formas, de várias vias, e a meditação é uma delas, e também podemos alcançar sem ser a meditar. Portanto, na prática são duas formas de fazer a tal gestão da mente que facilmente se torna, que se pode tornar destrutiva. Vamos chamar a mente que é dispersa, que está sempre a viajar, chamamos na maionese, como tu disseste há bocadinho, criando aquelas ilusões. Ou seja, são duas formas de olhar para o mesmo problema, mas que atingem os mesmos resultados, certo? Sim, exato. Essa aí é a mente macaco, é aquela que está sempre a passar de um lado para o outro. Exatamente. Enfim, Quem não a tem, é. Muito bem, muito bem. Eu gostava que tu falasses um bocadinho sobre o primeiro livro que foi aqui apresentado. Se quiseres... A Arte da Paz. A Arte da Paz. O que é que te levou a escrever esse livro? Olha, o primeiro livro, Tu És Buda, esse foi um livro que foi muito assente em toda a minha experiência ao longo do tempo daquela que foi a escola Mahayana e, portanto, tudo aquilo que vem da tradição chinesa e japonesa. Então foi muito fundamentado nesse tipo de cultura e de filosofia. E depois eu regressei um bocadinho às origens, e esse regressar às origens levou-me novamente àquilo que eram as práticas mais Theravada, ou seja, mais próximas daquilo que o Buda ensinou, e a partir daí coincidiu com o meu encontro com o Caicedo e com o desenvolvimento de um trabalho que eu já estava a fazer, porque fazia parte do grupo de trabalho para o diálogo interreligioso, e depois fui selecionado para fazer parte da fellowship do International Dialogue Center, e a partir daí eu conjuguei o diálogo como uma forma de chegarmos a nós mesmos, e os princípios que o Caicedo ensina como diálogo também através dos ensinamentos de Buda. Então juntei duas coisas que elas parecem distintas, mas que convergem bastante. Por um lado é o diálogo interreligioso e intercultural, que em primeiro lugar é um diálogo interno. Nós temos que ter uma capacidade de diálogo interno, e as regras do diálogo para os outros são exatamente as mesmas regras que devemos ter para connosco. E depois tudo aquilo que foram os ensinamentos de Siddhartha Gautama, que ainda hoje existem na sua forma, na sua vertente Theravada. Portanto, acaba por ser um livro, de certa forma, mais leve, por um lado, e por outro lado também muito orientado ao cultivo da paz. Como é que a pessoa consegue cultivar a sua paz através da meditação, da compaixão e dos vários ensinamentos que o Buda trouxe na sua origem, e também aquilo que é a construção de um diálogo para nos ajudar a compreender quem nós somos verdadeiramente e de que forma o podemos utilizar para levar a paz para com os outros. Olha, só por curiosidade, eu acho que esse diálogo interno é absolutamente fundamental para nos conhecermos a nós próprios. Nós temos muito aquele mito de que quem fala sozinho ou para dentro está com problemas de sanidade mental. A pergunta é, isto é um contrassenso, mas o que é que se tira desse diálogo interno que na verdade pode ser riquíssimo, não é? Riquíssimo se estivermos atentos àquilo que estamos a falar e dizer a nós próprios, certo? Certo. Olha, porque também em primeiro lugar nós temos que observar determinadas regras, ou seja, se eu quero dialogar comigo,
ou seja, se eu me quero compreender de uma forma através do diálogo, eu tenho que aceitar que vão existir diferenças. Então é quase como se eu tivesse uma dupla personalidade ou tivesse várias vozes dentro da minha cabeça. Então eu vou ao encontro da minha diferença, daquela que está dentro de mim, vou com curiosidade, naturalmente, portanto vou também sabendo que aquilo que eu estou a fazer é construir uma relação e construir uma ponte, e também sabendo que daqui vai haver um crescimento. Não quer dizer que uma das partes vai ganhar, mas sim que todas as partes podem crescer com esse processo. Então é isto que o diálogo tem de bonito. E acaba por nos ajudar também a saber regular um pouco melhor as conversas internas que nós temos. Porque há alturas em que temos conversas que não são muito bondosas. E quando nós as temos, aí conseguimos perceber que não estamos a dialogar, mas que estamos, por um lado, até a tentar converter, não é? Ou, por outro lado, a tentar debater ideias connosco. Então, o diálogo acaba por ser uma ferramenta muito útil, que nos ajuda a ser mais transparentes, a ser mais compassivos também para connosco, e tudo isso que nós fazemos de crescimento interno também mais facilmente poderemos fazer com os outros. Eu gosto, adoro a tua explicação. Acho que é simples, é objetiva, e eu acho que é algo que todo mundo deveria começar a fazer de forma construtiva dentro de si próprio, não é, João? Acho que ajudava muito o ser humano a conhecer-se a si mesmo, e depois, se fizer a tal ligação às tais regras que tu acabaste aqui de mencionar, que já o fizeste mais do que uma vez, que é os tais valores, chamemos valores éticos supremos, que sempre temos que edificar em nós. Aqui o diálogo tem um trabalho essencial, não é? Sim. É que sem esse diálogo nós não conseguimos depois exercer estas virtudes e estes pilares morais, porque no fim de contas aquilo que depois estaremos a fazer ou será uma conversão ou será um debate. Não é? E, enquanto que o diálogo não, o diálogo acaba por ser muito mais rico do que tudo isso. É uma curiosidade que nós temos perante o outro. Por exemplo, no budismo Zen, fala-se muito na questão da mente do aprendiz, não é? Ou a mente que está predisposta a querer aprender com o outro, não é? É sempre a taça vazia que está predisposta a aprender. E o diálogo é um pouco essa mente, é a pessoa que está predisposta a aprender e também a saber se doar nesse processo. Então é algo que de facto nos pode ajudar a construir bons momentos de uma paz melhor do que aquela que temos estado a viver, principalmente através do debate. Sim, e aprenda a ouvir-se e até a ouvir os outros e trazer isso para a vida, não é? Sim. Olha, pergunta... algum paralelismo, incoerência ou seu contrário entre o budismo e o reiki, pergunto eu? Olha, é uma pergunta muito, muito válida. O que é que acontece a uma pessoa que nasce no Japão? Por exemplo, o mestre Zui, ele nasceu em 1865. Estávamos numa altura em que o shintoísmo imperial estava mais presente. O budismo fazia parte, mas era o shintoísmo que estava mais presente na vida comum das pessoas. O cristianismo era uma coisa que estava sempre como uma espécie de ruído de fundo, não muito aceito, mas a partir do momento em que as fronteiras começaram a ser mais abertas, o cristianismo tornou-se mais presente. O próprio mestre Zui acabou por ser diretor numa escola missionária, portanto é uma coisa curiosa. Então o que é que acontece verdadeiramente a um japonês? Costuma-se dizer que um japonês, ele nasce shintoísta, ele casa-se cristão e morre budista. Muito bem. E nós ouvimos isto e dizemos, eles querem a festa, não é? Pronto. E sim, também querem festa. Por exemplo, todos. Eles quando são novos, eles de facto têm a festa dos 3, 5, 7 anos. São festas muito giras em que os pequeninos vão assim todos bonitinhos lá para os templos e
e pronto, e são festas de celebração. E de facto, quando morrem, vai lá um monge budista fazer as cerimónias e a pessoa adquire um nome póstumo. Então, a cultura japonesa não se pode dizer que é propriamente religiosa, mas é muito embutida em conceitos que estão muito entrelaçados. Eles têm conceitos shintoístas, eles saem à rua da sua casa, no caminho para o trabalho, eles chegam lá a um templozinho, fazem a sua oração, mandam a moedinha, pronto, é um templo shintoísta. Também, antes do pequeno almoço, são capazes de fazer alguma ofrenda para os seus antepassados, apesar de até nem pensarem muito nisso, mas fazem essas ofrendas. No ano novo também fazem um ritual de ir até ao templo, enfim, uma série de coisas. Da mesma forma, também fazem dentro do budismo. Aquilo que é o sistema ético, moral e a parte de justiça no Japão também vem do confucionismo e do taoísmo. Então há uma série de coisas que não são óbvias, não é? E que são muito fortes e que estão presentes na cultura. Então nós temos um mestre Uzui que é tudo isso, não é? Que é uma pessoa que reconhece uma energia numa montanha, reconhece uma energia num rio, reconhece uma energia numa árvore e acaba por ter uma relação com a natureza e com a energia muito diferente de nós. Nós vamos para Sintra e nós dizemos, aqui eu sinto mesmo muito bem, isto tem mesmo boa energia. Um japonês pode ir para o Monte Kurama e ele sabe que ali está um lugar especial, tem muito boa energia, mas tem ainda mais do que isso. Tem lá uma história por trás e tem uma energia muito viva, muito particular. Então, de que forma é que budismo e shintoísmo influenciam Reiki? Influenciam apenas culturalmente. É da mesma forma como, por exemplo, nós aqui no Ocidente, em Portugal ou no Brasil, quando vamos praticar Reiki, é natural que a pessoa, segundo a sua crença, pense em mais coisas do que em 5 princípios. Não é? Ela, se calhar, faz um pedido qualquer ou chama qualquer coisa e isso não está dentro daquilo que é uma prática japonesa, mas é a nossa aculturação. Não é? É o tipo, nós abraçamos aquela cultura, misturamos com a nossa e está tudo certo e funciona tudo à mesma. Não é? Então, Reiki não é algo que está relacionado explicitamente com o budismo e com o shintoísmo, ou seja, a pessoa não precisa de ser, nem vai aprender a ser, mas é algo que na sua raiz, naquilo que é o seu tecido, está impregnado por tudo isso que é cultural num japonês. Portanto, é impossível retirar isso de um japonês. Certo. Quando nós fomos ao Japão, eu e a Ana fomos contigo num grupo fantástico, e eu lembro-me que uma das perguntas que fizemos à senhora que nos acompanhava na viagem, e para mim foi um choque na altura, foi perceber que os japoneses de facto tinham 2 religiões, que eram o shintoísmo e o budismo, e perguntámos à senhora o porquê disso, quer dizer, não faz sentido, só tem uma religião, mas isso é o nosso arquétipo que nós temos da nossa vida ocidental. E a senhora disse, não, então o shintoísmo é para o nosso dia-a-dia, e para a nossa vida com a sociedade, com o universo e com a natureza. E o budismo é a preparação da nossa vida depois da morte. E eu achei aquilo tão bonito, mas que fez tanto sentido para mim, que honestamente eu achei que eles estavam muito mais à frente do que nós, porque achei genial, quer dizer, nós preparamos em vida preparamos, vamos lá ver, a nossa luz, tratamos do nosso karma e por aí fora, e ele só é conseguido pela relação com a natureza e com os demais. E eu achei isto uma complementariedade e de uma beleza absoluta. Achei fantástico. Quer dar alguma perguntinha, Anitta? Por enquanto ainda não. Está bem.
João, diz-me uma coisa. Eu acho que uma pessoa que escreve 2 livros como tu escreves é alguém que tem um movimento interno, que sente uma necessidade profunda de entregar esta mensagem ao mundo. Não estou errado, pois não? Não, não. Mas tento fazê-lo de uma forma muito, muito simples. Ou seja, é apenas uma partilha. Olha, está aqui uma partilha, isto é capaz de ser interessante, experimenta. E depois vê o que é. Mas é isso, é muito movido num sentido de partilha. Muito interessante. Ou seja, como dizia o Buda, não estás à espera de nada em troca. Não. Aí cada um fará o seu caminho. Exatamente. Desculpa a provocação, mas eu gosto muito desta frase, porque eu acho que todo o bem que a gente possa fazer tem que ser, de facto, um bem que a gente está entregue, fiz a minha parte, está feito. Se for útil para alguém, como tu dizias há pouco, valida, caminha, e depois, se te for útil, olha, perfeito. Se não, escolhe outra coisa, não é? Exatamente. Olha, diz-me uma coisa. Como é que tu vês o budismo no mundo e principalmente no diálogo interreligiões? Eu gostava de olhar para isso, se tens alguma visão importante sobre isso. Eu digo, estou-te a fazer esta pergunta porque eu continuo a achar que o budismo é algo muito sublime no sentido em que nos põe a trabalhar connosco próprios. E isto, acho que, sem entrar em mais delongas, acho que é uma chave que, ao contrário daquilo que se possa imaginar, se nós, de facto, tivermos dedicação, e depois eu vou ler aqui uma coisinha que eu encontrei no Dhammapada, que eu gosto muito, que é o verso 21, que se nós tivermos este trabalho, se nós nos preocuparmos em ter este trabalho connosco próprios, é transformador. Como é que tu vês ou seja, eu vejo esta diferença, desculpa, se calhar dispersei um bocadinho, mas eu vejo esta diferença no budismo face a muitas outras coisas, que aporta é que nós podemos levar através do budismo aos demais. Olha, eu vou-te aqui mostrar um livro muito interessante, que é um livro muito relativo sobre aquilo que é o budismo e o seu impacto na sociedade. É um livro bastante interessante. Direcionado à harmonia comunitária. E este livro também aqui, do Dr. Ambedkar. Ele está ao contrário. Desculpa. O Buda e o seu Dharma. Ok. De Ambedkar. Então, este livro aqui é curioso, porque o Dr. Ambedkar, ele fez parte de um grupo de pessoas que trabalhou para a independência da Índia, do período colonialista britânico, e nesse processo, após a aquisição de independência, ele passou-se a dedicar ao budismo e acabou por fundar aquilo que se chama uma quinta escola, uma quinta via do budismo. Então é uma escola muito própria na Índia, principalmente feita para resgatar a casta dos intocáveis e aquela casta mais pobre que existe, não é? Portanto, os camponeses, os agricultores, etc. O que é que acontece com este tipo de budismo? Não podemos dizer que é um budismo socialista, mas é um budismo que vai tentar resgatar essas pessoas, que vai tentar trazer-lhes mais dignidade. Portanto, é algo que acaba por ter um determinado impacto social. Da mesma forma, e lá está, a Índia, Buda nasceu no Nepal e ele depois fez o seu caminho pela Índia. Antigamente as fronteiras eram todas muito diferentes. Com a invasão dos muçulmanos na Índia, foram destruídos todos os templos, foi destruída a Biblioteca de Nalanda, que era uma universidade gigantesca, a maior universidade do mundo na altura,
e o budismo quase que desapareceu por completo da Índia, quase desapareceu do mapa. E é curioso regressar o budismo à Índia através de uma pessoa que quer trazer uma espécie de justiça social, não é? De equidade social. Então, o budismo acaba por trazer bastante transformação para nós ocidentais também, obrigando-nos, por um lado, a observar a parte mais contemplativa, a querer saber pegar, a querer saber meditar, a querer saber desapegar também e a ter uma relação diferente com aquilo que nos rodeia e com as outras pessoas também. Mas lá está, o Buda dizia que nós devemos nos concentrar nos ensinamentos e não nas pessoas. O que quer dizer que o budismo, como qualquer outra religião, qualquer outro movimento filosófico, a partir do momento em que começa a ser apegado à pessoa, ele tem uma tendência a ser desvirtuado. Então, por um lado, o budismo pode trazer coisas muito boas, por outro lado, também traz desvirtuamento. E infelizmente, sabemos de casos que não são muito, muito bonitos, mas que estão presentes também em todas as religiões. Eu achei uma coisa interessante quando fui à Tailândia. Tive lá a minha formação do diálogo interreligioso e, em certa ocasião, fui a um restaurante e eles tinham vários tipos de comida lá e, entretanto, mostraram uma lagosta e perguntaram se era aquilo que eu queria comer. Ora, supostamente, um budista que coma peixe, porque pode comer peixe em algumas escolas, ele pode comer desde que não veja o animal a ser morto. Aliás, as regras são a pessoa deve abster de matar, ou seja, se não puder comer carne ou não puder comer peixe, melhor ainda. Se tiver que comer, não faz mal, desde que não seja morto por sua causa e desde que não veja o animal a morrer. Pronto, são assim aquelas pequenas regras fofinhas para que as coisas possam estar um bocadinho melhor. E é curioso nós pensarmos que num país que é geneticamente budista, não é? e budista Theravada, ou seja, eles seguem os ensinamentos antigos do Buda, que as pessoas muito tranquilamente comem os animais e tipo mostram, olha, é este aqui que quero comer, etc. E é muito interessante nós vermos esta relação com as chamadas leis budistas. Então, isto também nos ensina a nós não sermos radicais, a tipo nos permitirmos ver que as coisas mudam, não é? E que nós podemos ter um pouco mais de flexibilidade naquilo que são os ensinamentos sem os desvirtuar. E lembrar que temos que nos focar nos ensinamentos e não propriamente nas pessoas, senão é isso que há problema. Olha, pegando nisso que tu acabaste de falar, se calhar isto é aquilo que os ingleses chamam um long shot, mas trazendo aqui o conceito de karma, como é que uma pessoa, por exemplo, às vezes, pegando esse exemplo que tu acabaste de dar, se calhar gera karma, não gera karma, o que é o dharma à luz do budismo? Acabaste de resolver o problema da alimentação, diria eu, de uma forma bastante elegante, e o resto das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, como é que se enfeia a vida e o que é que isso produz e vice-versa, como é que se produz algo bastante melhor? Uhum. Bom, o Dharma é chamado da lei, ou seja, será aquilo que é mais elevado, mas também é mais elevado porque é aquilo que é mais natural. Portanto, é quase como se fosse seguir a lei natural da vida. Então, desculpa interromper-te, então estás-me a dizer que o próprio ser humano tem haverá uma lei que deveria reger, entre aspas, seria isso? Sim. Há uma conduta, se calhar seria isso? Sim. Se
nós formos a ver, por exemplo, este livro aqui que fala daquilo que é a harmonia social e comunitária, é isso mesmo. A lei que nós devemos seguir é a lei da harmonia e do equilíbrio. Não é? Na vida tudo deve estar em harmonia e equilíbrio. Esse devia ser o Dharma. Não é? Nós devíamos seguir uma lei de harmonia e de equilíbrio. Bom, o karma. Karma por si só apenas significa ação, não é nada de extraordinário, tudo é ação. Nós geramos a ação pelo pensamento, pelas palavras e pelo nosso próprio corpo, por aquilo que fazemos com o corpo. E podemos ter karma que vem das nossas várias vidas, não é? Estamos aqui a observar aquilo que são os conceitos budistas, mas podemos ter um karma que vem de vidas passadas, podemos ter um determinado karma que vem para nós, para esta vida, ou seja, nós tivemos muitas aprendizagens e agora vamos ter uma determinada aprendizagem. Faz-te conta que numa vida passada tu foste um alquimista extraordinário, não é? Que sabia tudo e mais alguma coisa, estava assim na pedra e ela virava ouro, pronto, tu já tinhas alcançado isso tudo, chegas aqui a esta vida e o karma que tu trouxeste permite-te tu lembrares de que há determinada coisa que tu gostas, parece ser muito fácil tu alcançares determinada coisa, mas por alguma razão parece que tu não consegues, não é? Então é esse karma que nós trazemos, não é? Que nos vai ajudar a construir aquele que é o karma desta nossa vida. Então o nosso propósito é resolver o karma que nós trazemos de vida passada para aqui e fazer o melhor karma possível nesta vida. Genial. É possível identificar ou nós conseguirmos compreender ou decifrar qual é o karma que nós trazemos de vidas passadas? Olha, eu acho que é possível, não querendo nós desejar saber tudo. Isso também acho que é impossível. Certo. Mas de alguma forma nós conseguimos compreender, nós conseguimos olhar para aquilo que nós estamos a fazer, de correto e de incorreto, e nós conseguimos dizer: eu aqui tenho forças e eu aqui tenho fraquezas. Então, estas fraquezas é aquilo que eu tenho que trabalhar. Genial. Acho que é exatamente, acho que está muito bem posto. É por aí, diria eu. Acho que é fantástico e muito simples. Olha, eu tenho aqui uma pergunta que a nossa amiga Duda, que já sabes quem é, não é? Que está aqui no background, resolveu fazer e eu vou tentar partilhar contigo, que é o seguinte. No budismo, a compaixão não é sentimento, é intenção. No Reiki, falaste em canalizar sem interferir. Onde fica a intenção do praticante? Pode ser canal e compassivo, sem apego ao resultado? Como é que... Entendeste a questão? Está uma questão, sim, está uma questão muito interessante. Bom, novamente eu vou aqui referir o Reiki, mas descolando do budismo, não é? Reiki não tem a ver com o budismo, mas podemos juntar os conceitos, não é? Enquanto budista, a compaixão faz parte daquilo que é um ato de sabedoria natural, não é? A compaixão, o karuna, faz parte de uma das das grandes 4 virtudes que nós temos. Um ato de compaixão, ou seja, o trazer o alívio do sofrimento aos outros e a nós também. Se nós não retirarmos o nosso sofrimento, então não vale a pena de nada aquilo que fizemos, quase. Como intenção, a intenção é um determinado propósito. A intenção faz parte daquilo que são o nobre caminho, daquilo que é o nobre caminho octuplo, ou seja, o caminho para o fim da inquietação e do sofrimento, que é ter uma intenção correta. Ora, eu para ter uma intenção correta, eu preciso ter uma compreensão correta. Há algo que eu preciso compreender corretamente, a partir daí eu tenho uma intenção correta. Na prática de Reiki, o que é que nós precisamos de compreender? Que a energia, aquilo que é esta força, que é Reiki, está presente em tudo. Isso quer dizer que
se eu aplico Reiki para mim ou para outra pessoa, a minha intenção é quase uma intenção que não precisa de ser expressa. Porquê? Porque eu tenho a compreensão de que Reiki é algo que eu necessito, tanto quanto necessito de oxigênio. Então, se eu coloco assim a mão na cabeça e se eu tiver a precisar de Reiki, eu vou sentir Reiki a fluir, não é? Então eu não coloquei nenhuma intenção, mas eu tenho uma intenção implícita, não é? É como aquela questão que tu estavas a dizer há bocado, não é? Fazer o bem sem olhar a quem, ou não esperar uma recompensa, não é? Isso acaba por ser uma intenção implícita. Nós começamos a fazer o bem sem estarmos à espera de receber algo em troca, ou fazer o bem para que os outros nos vejam a fazer o bem, etc. Então tudo acaba por ser uma espécie de uma intenção implícita. E ela é movida por aquilo que é a compaixão, que é um profundo voto e um profundo desejo de aliviar o sofrimento. Nesta escola budista em que eu estive, nós tínhamos assim um longo caminho de prática, e esse caminho é pontuado por determinados momentos, determinadas celebrações, assim dizer, que fazem parte do nosso crescimento dentro do budismo. Eu fiz a tomada de refúgio, que é o inicial, é dizer que eu sou budista. Fiz depois a tomada dos 5 preceitos, portanto são os 5 preceitos que eu me devo abster de determinadas coisas. E depois, a seguir a esses 5 preceitos, fiz ainda os votos de Bodhisattva. Depois disso é só tornar-me monge. Mas não é para esta vida, já foi. Portanto... Estás a preparar a próxima. Não. Já não preciso estar a virar mais frangos. Pronto, mas é um caminho muito bonito. E os votos de Bodhisattva são também tomadas de consciência, ou seja, é a pessoa assumir perante si que vai fazer um grande esforço para poder libertar do sofrimento. A si mesmo, sem dúvida, e os outros também. E isto é um voto muito, muito impactante. O que quer dizer que isto faz-me compreender que eu trago sofrimento às pessoas. Não é? Imagina, eu estou aqui a falar e a Ana está-me a escutar e ela pensa assim, mas ele nunca mais se cala. Quando é que nós vamos lanchar? Eu sei que não estás a pensar isso. mas por vezes é daquelas coisas que acontecem, não é? Ou nós estamos muito bem a falar com uma pessoa e ela quer-se ir embora e nós continuamos a falar e ela está em pleno desespero. Nós estamos a criar sofrimento quando achamos que estamos a trazer uma coisa maravilhosa para a pessoa. Então, todos nós levamos sofrimento e este tipo de votos ajuda-nos a compreender que eu devo minimizar o sofrimento que eu levo aos outros e eu devo compreender que quem me faz sofrer está também a sofrer. Então, são coisas interessantes. Genial. Olha, eu vou só aqui recitar aqui esta... Desculpa, Duda, eu não tenho a certeza se eu respondi àquilo que tu perguntaste, mas eu espero que mais ou menos tenha lá ido parar. Está bem. Então, olha, eu vou só aqui... Eu gosto muito deste verso, que é o verso 21, que tem a ver com a inteligência, e que diz o seguinte, ele é pequenino e eu adoro, que é: a diligência é o caminho para a imortalidade. A negligência é o caminho para a morte. Os conscientes não morrem. Os inconscientes são como se já estivessem mortos. Eu acho isto de uma beleza absoluta, porque remete que nós temos que trabalhar em nós. Tudo aquilo que foi dito até agora, por ti, pelo Buda e por outros mestres, requerem trabalho. Sem diligência nada acontece. É ou não é, João? Sem dúvida, olha, eu muitas vezes me lembro disto. Foi uma coisa que veio ter ao meu pensamento há uns anos atrás, que era, eu achava que estava acordado, mas afinal estava a dormir. E isto
é uma coisa mesmo muito importante, ou seja, ajuda-me a refletir de que eu devo ser diligente, não é? Devo ser diligente naquilo que é o trabalho da minha consciência e tornar-me cada vez mais consciente. É isso que quer dizer Buda, não é? Buda é aquele que despertou, aquele que se tornou consciente e de facto tentar perceber o que é que eu estou a negligenciar e o que é que eu estou a deixar para trás. Não é? Certo. Para quem nos está a ouvir aqui no Farol, se quiser ir deixando o vosso like, ajuda aqui o nosso canal. Mais uma vez, vocês podem encontrar também aqui as coisas conexas ao trabalho do João Magalhães aqui no site. Ele está a estar sempre visível. Procurem, vale a pena. João, para finalizar, nós já vamos praticamente em cima de 1 hora. Tens alguma mensagem que queiras partilhar com a nossa audiência? Alguma reflexão? Olha, o meu mestre, ele era o venerável mestre Sim Jung, ele já faleceu há poucos anos atrás, e ele fez um movimento muito bonito ao redor de uma coisa que são chamados os 3 atos de bondade. São bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Então, eu acho que aquilo que mais posso desejar a qualquer pessoa que nos esteja a escutar é que possa trazer isto para a sua vida, que possa construir bons pensamentos, entregar boas palavras para si e para os outros e, sem dúvida alguma, realizar boas ações. Ora, aqui fica. Eu também vou fazer aqui um pequeno desejo que o teu trabalho continue a frutificar e que chegue longe. Pode ser assim? Muito obrigado. Muito obrigado. Pronto. Obrigada, João. É realmente Obrigado. Com esta belíssima reflexão que nos deixas que chegamos aqui ao fim da nossa conversa de hoje. João, não temos como te agradecer realmente a tua generosidade e disponibilidade por ter estado aqui hoje connosco. E pronto, és um ser humano extraordinário. Pronto, não sei mais o que dizer sobre ti, és realmente uma pessoa extraordinária. Conhecemos também como um dos nossos mestres de Reiki, a quem nós muito agradecemos pelos ensinamentos que nos tens dado. E muito obrigada por tudo. Pronto, então olha, a gente despede-se aqui. Relembramos que vai haver a tal evento em outubro, portanto, no dia 10 e 11 de outubro, com João Balilã. Quem se puder vai inscrevendo. E João, olha, um abraço fraterno, tudo bom para todos. Obrigada, João. Saúde. Gratidão. Gosto muito de vocês, muito fofinho. Muito obrigado. E nós de ti também. Muito obrigado. Obrigada.